Uma boa noite a todos. Estamos então iniciando a nossa palestra de hoje. E eu gostaria de informar para vocês que vai ser uma palestra muito interessante, que vocês estejam com suas anotações, que vai ser muito importante vocês até tomarem nota, né, para depois lembrarem. Mas eu também estou gravando, tá? E vou colocar no grupo para que vocês possam avaliar melhor, né? Porque é um processo muito complexo. É um processo que nós estamos fazendo muito importante, porque nós estamos indo lá na nossa essência, lá na nossa raiz. O Gil está me pedindo que eu solicite que vocês fechem os microfones, que está entrando ruídos. Então, por gentileza, quem ainda está com o microfone aberto, por gentileza, feche os seus microfones. Obrigada, Gil, pela colocação, pela atenção. Prosseguindo, como eu estava falando para vocês, que é um processo muito importante que vocês estão fazendo. O que a gente não pode esperar é terceirizar a nossa saúde, o nosso bem-viver. Nós não podemos colocar a nossa vida, a nossa saúde, o nosso bem-estar na mão de outras pessoas. Até temos que buscar apoios da ciência quando necessita, claro que temos, mas as pessoas, elas estão no modo sobrevivência, elas estão ali, se fecham pelos sofrimentos, pelas dificuldades, e aí elas vão e querem que o médico resolva, querem que o remédio. Então, no fim, as pessoas ficam como zumbis. As pessoas ficam passando pela vida como zumbis. Elas não têm mais autonomia, elas não têm mais sonhos, elas ficam ali num processo doente. Basta dizer as estatísticas que estão aí, né? As estatísticas estão mostrando isso para nós. Então, esse processo que vocês estão fazendo de buscar essa conscienciologia, de que esse processo é contínuo e é seu. Eu até fiz um vídeo que eu vou colocar amanhã ao ar, que é altos cuidados minimalistas, onde eu chamo a atenção das pessoas que elas ficam gastando, que elas ficam comprando, que elas ficam adquirindo coisas para o seu autocuidado, que elas ficam naquele fluxo do planeta, elas ficam naquele fluxo do planeta de aceleramento. O fulano está fazendo essa dieta, eu também vou fazer. Então elas ficam ali e não tem constância nas coisas. O que a neurociência nos mostra? Não precisa ter muitas coisas, desde que aquilo que vocês assumam com o seu médico, consigo mesmo, vocês tenham constância. Então, a gente tem que buscar o nosso autocuidado com menos pressa, com hábitos sustentáveis, de forma, buscando o autoconhecimento, a espiritualidade, coisas naturais. Você não precisa de todos esses processos, vai fazer uma boa alimentação, vai respirar, vai fazer as coisas que você tem que fazer, tá? Então, este processo é seu. Bom, o programa do nosso, agora eu vou voltar para o nosso programa, que foi, vocês escreveram a história de vida, vocês analisaram a sua história de vidas, os padrões, as crenças, o comportamento de vocês, os hábitos, as rotinas,
o que lhe impede de vencer, analisar bem todos os aspectos no seu desenvolvimento, em tudo que você vivenciou, o que está lhe atrapalhando. Então, você tem esse autoconhecimento. Ótimo. Aí eu dei um tema para vocês fazerem, para buscar a reestruturação e a reprogramação mental, para você sair daquilo e ir se libertando. Então, vocês tinham um tema para fazer até o momento de hoje. Então, eu questiono. Pense, quem fez a lista da sua história de vida? Quem fez a preparação para hoje? E aí eu vou entrar na seguinte questão. 90% dos nossos resultados depende, eu já até fiz um vídeo disso, vocês devem ter visto, depende de como reagimos às circunstâncias. Então, como é que você está reagindo? Você está reagindo entrando na zona de conforto, procrastinando, não levando a sério? Então, gente, o que vocês vão esperar de vocês? Vocês não precisam esperar de ninguém. Vocês têm que esperar de vocês. Vocês têm que fazer por vocês os processos. Então, é essa tomada de consciência que eu acho importante nós verificarmos agora. Ela é fundamental. E eu lhe questiono. E a partir de agora? Você vai receber essa palestra e vai ficar por isso mesmo. Eu fiz muitos cursos, muito pós-graduação, fiz muito. E o que eu observava? Isso eu quero que vocês prestem bem atenção. Aí eu até participei como auxiliar em grupos de líderes que preparavam líderes. Eu participei para ajudar a preparar como profissional. E o que eu observava? O pessoal ia lá, gastava uma fortuna, um dinheirão, para fazer aqueles 4, 5 dias lá no hotel. Saíam de lá, pareciam anjinhos, só faltavam as asas. Em 15 dias, Zé Fini. Por quê? Eles até foi passado muito bem o processo. Eu até ajudei a passar esse processo. Mas se não tem constância, se você agora não tiver essa conscienciologia, que você tem que ter uma rotina, você tem que ter hábitos, você tem que ter estratégias, você tem que ter gatilhos comportamentais, você tem que ter estruturas para o processo. Porque quem não tem estrutura pelo processo desiste. Então, vocês têm que ir construindo este processo. Tá tudo em transformação. Tá tudo, nada para. Tá tudo mudando, a hora muda, o segundo muda, tá tudo mudando. E você tem que estar ali se trabalhando. Gente, hoje eu vi até postei um vídeo, acho já postei esse vídeo, da Universidade do Sul da Califórnia, onde eles fizeram um estudo sobre o pensamento. E ali o pesquisador, o Steve Brown, ele diz que temos 70 mil pensamentos, todo mundo sabe disso, que 80 a 90% dos pensamentos são inúteis. E qual é o recurso que a Universidade do Sul da Califórnia botou para a gente trabalhar os nossos pensamentos inúteis e as nossas dificuldades? Respiração. Aí uma pessoa leiga, uma pessoa ignorante, uma pessoa
que não leva as coisas sérias, vai dizer assim, pô, o cara fez uma pesquisa desse tamanho, aí tá 300 anos estudando isso, para dizer que a gente tem que fazer a respiração? Gente, é nas coisas simples. Qual é o primeiro ato humano? Respirar. Qual é o último ato humano? Parar de respirar. Então, gente, vocês podem agregar nas suas vidas coisas simples, como exercícios respiratórios. Vocês estão com o pensamento acelerado, vocês estão com baixo astral, vai lá no cantinho do seu trabalho, pede licença e faça umas respirações, recomponha a sua neuroplasticidade. Aí os caras estão dizendo há 5.000 anos que a meditação é fantástica. Aí passa ano, passa milênio, passa isso. Aí os neurocientistas, como eu, estudam isso, criam técnicas em cima disso. Por quê? Além da respiração, nós temos que dar um time para nossa mente. Nós temos, e a meditação, escolha a meditação, o seu jeito de meditar. Você não precisa meditar que nem os monges, você não é monge. Você vai buscar o seu jeito. Eu para meditar gosto de botar um aroma, gosto de botar uma música, gosto de sentar naquela área, gosto de fechar os olhos. Eu que sou gaúcha, eu fiz um pós-graduação em fitoterapia, né, na URGS, e a minha tese da fito, o que eu botei para finalizar? Porque na época, lá em 1999, o chimarrão era recriminado. E da úlcera e não sei o que no coração, foi um sacrilégio para mim provar aquilo ali que era legal. E como é que eu encerrei e fui aplaudida? Até me emociono, eu sou muito emotiva. O chimarrão é a meditação do gaúcho. Momento que a gente senta, toma aquele chimarrão, dá aquele time. Gente, busque o seu jeito meditativo, busque o seu jeito de desacelerar, busque o seu jeito. Então, o que eu estou tentando colocar para vocês, tá? A importância desses fatores simples. Eu quero que vocês saiam daqui. Eu digo, mas eu tive uma palestra com a doutora Vera Georgina e ela me deu recursos tão simples. Pois é. Infelizmente, há 5.000 anos, e as universidades todas aí estão comprovando o que eu tenho também comprovado com as minhas teses e com o meu trabalho de neurociência aplicada. Tá? Mas tu tem que diariamente buscar esse processo. Você tem que buscar âncoras. Agora eu vou começar a entrar propriamente na palestra. Âncoras. Vocês já viram uma âncora de navio, como ela é linda, né? Ela tá lá, um navio enorme. E aquela âncora sustentando ela no porto seguro. Não é verdade? Então, eu quero que agora vocês reflitam. Que âncoras vão me colocar no porto seguro? Esta âncora, ela pode ser com você mesmo. Como é que eu vou conseguir conciliar o sono, ter uma boa noite de sono? Como é que eu vou me ancorar? Qual é a âncora que eu vou utilizar? Porque você sabe a importância do sono, né? Então, vocês vão criar uma âncora para você
encerrar o seu dia e dormir. Do seu jeito. Tá? Vocês vão criar âncora lá no seu trabalho. Para mim conseguir aguentar tantas horas de trabalho, eu preciso disso. Inclusive, botei hoje uma pesquisa, se eu não me engano, também é da Califórnia. Agora eu não tenho certeza. O que eles disseram? 56 minutos funcionamos bem. Por isso que as minhas sessões geralmente é de 1 hora, porque depois os resultados não são eficientes. A nossa mente vai bem em 50 e poucos minutos. Aí eles aconselham 17 minutos de intervalo. Aí você pode tomar um café, você pode dar uma caminhada, ou se você está num trabalho regular, você pode mudar de tarefa. Mas você tem que soltar aquela conexão. Você tem que dar um time para aqueles processos neuronais que estão ali, que já estão desgastados. Então, vocês têm que dar um suspiro e agir com outros. Depois de 17 minutos, você pode voltar. Então, vocês vão buscar isso. Vocês podem até explicar para o seu chefe. Porque o resultado seu vai ser melhor. Porque o que acontece? Quais são as estatísticas? 2/4 das pessoas perdem com distrações. Aí toca o telefone, aí bipa um alarme lá do não sei o quê, aí eu entro na internet, aí eu vejo que alguém me mandou uma mensagem pelo WhatsApp, aí quanto tempo vocês têm de distração? Muito. Então, nesses países subdesenvolvidos, o que eles estão fazendo? Eles estão trabalhando, claro, com a neurociência e colocando, eles chamam o chefe da felicidade, colocando para agilizar os trabalhos, para as empresas trabalharem 5, 4 dias. Porque aí aquele funcionário vai trabalhar bem e vai sair com saúde de lá. O que acontece aqui no Brasil? 472 mil pessoas afastadas do trabalho. Porque se quebram trabalhando. Não é por aí. E esta lei está aí para mudar tudo isso. E você tem que verificar no seu trabalho como você não vai se desgastar tanto. Quais são as âncoras que você vai usar? Quando você se sentir assim, eu trabalhei mais ou menos 1 hora, vou lá, tomo uma água, vou no banheiro, né? Nós temos que buscar esses processos. Vocês estão se esclarecendo? Vocês estão tendo esses conhecimentos? Em casa, no lar, âncoras. Conviver em família realmente é a coisa mais maravilhosa que tem. E é a coisa que mais nos exige. Né? Que mais nos exige. Então, nós temos que buscar âncora. A minha esposa não para de reclamar. Eu tenho um paciente que tem... Eu digo para ele, o que tu tem que fazer? Tu tem que dizer assim, olha, ele é agricultor. Eu digo, ele diz assim, olha, eu vou lá, eu vou ter que ver aquele boi lá, aquela vaca, se ela não vai ganhar o bezerro. Tu disfarça e sai. Tu usa uma desculpa e sai. E vai fazer outra coisa. Se tu ficar do lado dela, tu vai adoecer. Então, nós temos que usar âncoras, porque as pessoas não mudam. Doce ilusão. E pra gente se mudar, vocês estão vendo um probleminha, como é que é, né? Bem isso. Então, vocês têm que criar âncora.
O seu filho lhe pediu um celular novo. Aí tu usa a inteligência emocional. Se eu disser para ele agora na hora do almoço que ele não vou dar o celular dele, vai ser ele vai acabar com o almoço da família. Então, você olha bem nos olhos dele e diz assim: a gente conversa depois. Vamos almoçar. Limites. O que as crianças hoje não têm. Agora é a hora do almoço. Depois a gente conversa, tá? Eu te ouvi bem. Não precisa ficar falando nisso. Vamos mudar de assunto. E dá um limite. Porque as pessoas não dão limite umas para as outras. Não existe mais limite em nada. É uma coisa absurda. Então, delicadamente, nós temos que dar limite para as pessoas, tá? Então, vamos com o filho, que os filhos têm um quero-quero desse tamanho, e as crianças de hoje têm um quero muito maior, né? Então, a gente olha bem para eles, dá atenção e transfere, né? Então, a gente tem que fazer esse jogo de cintura. Então, vocês vão se lembrar de mim. Eu vou ter que segurar, pegar uma âncora para não desabar, para não afundar esse navio. Eu tenho que buscar meu porto seguro. Tá? Então, eu denomino de âncoras, né? Que são estruturas que a gente vai buscando para a gente se relacionar, né? Eu tenho aquele vizinho que eu tô fazendo a minha palestra e ele tá fazendo o maior barulho, né? Inclusive aconteceu lá na minha clínica que a gente estava numa aula de yoga e uma aluna minha começaram lá a fazer um barulhão, estavam reformando uma sala em cima e a minha aluna foi lá. Aí ela disse: ai, gente, vocês não levam a mal, nós temos 1 hora de yoga, vocês não conseguem fazer uma outra coisinha? Ai, mas nós estamos perdendo dinheiro. Pois é, mas nós também pagamos pela aula, né? Então, eles pararam. Então, assim, gente, comunicação. O Homo sapiens deu um boom no momento em que ele começou a se comunicar. Pela fala, pela escrita, né? Então, vamos nos comunicar, vamos nos falar, vamos nos olhar nos olhos, né? Vamos usar essas âncoras. Agora, eu vou para uma parte, vou sair da âncora e vou para uma parte muito interessante que eu falo muito para os meus pacientes e pergunto para eles: como você se maltrata? Aí eu me maltrato não comendo direito, eu me maltrato não dormindo direito, eu me maltrato ficando com meu cartão de crédito estourado para agradar a namorada, eu me maltrato, enfim. Então a gente tem que cuidar, porque ninguém prejudica ninguém, a não ser que a gente permita. Nós não podemos dar permissão. Então, se você está se maltratando, você está dando permissão para não se cuidar. Se você está permitindo que as pessoas te maltratem, o teu chefe te maltrate, você está dando permissão. Avalie como você se maltrata. Não tenha medo de fazer mudanças. Não tenha medo. Por quê? Se você mudar, vai ser difícil. Mas se você ficar na situação, vai ser também.
Então, observe as situações que você está se maltratando. Não se maltrate, não permita-se maltratar-se. Não dê a permissão. E use a inteligência emocional, a comunicação, né? Para ver se o que consegue. Agora, eu vou também pedir para vocês avaliarem, porque isso estão tudo coisas, gente, tóxica. E nós temos que fazer uma varredura, como se diz, né? Nós fizemos uma varredura na nossa história de vida. Nós agora estamos fazendo uma varredura naquilo que pode do nosso convívio. Porque isso é um direito, nós temos que ser mais humanos, inclusive conosco mesmo. Agora nós vamos a uma questão do possível e impossível. Tudo é possível neste mundo fenomênico. O impossível é uma fertilidade da sua mente. As pessoas podem olhar para vocês e dizer, tu não vai conseguir isso. É um direito dela. É um direito dela. E você também não deve se abalar. Porque ela tem um direito de pensar assim. Então, preste bem atenção. Preste bem atenção no possível e impossível. O mundo está cheio de possibilidades. Vai depender da minha ótica. Como eu vejo. Como eu interajo. Como está o meu mindset, a minha mentalidade. A minha mentalidade de derrotado, a minha mentalidade é de vitorioso, a minha mentalidade é de positivo, de negativo. Eu até fiz alguns vídeos sobre o viés da negatividade, né? Que a gente herda muitas vezes essa negatividade. E a gente fica negando nossos valores, os nossos talentos, porque disseram que a gente não podia, que não dava, não sei o que, tá? Então, o possível e impossível é uma questão de fertilidade da sua mente, da sua mentalidade. Aprenderam essa? Pois é. Então, isso é muito bom para aquelas pessoas que têm deficiência, né? Que têm deficiência. Eles podem tudo. Claro que as privações que os coitados têm de locomoção é um absurdo ainda, mas eles podem tudo. A gente pode tudo. E o que nós temos que nem eu digo, às vezes quando vem mães e pais com crianças assim, com bastante dificuldades, aí eu brinco assim, não te preocupa. Nós vamos agora buscar a tecla que funciona. Por quê? Não adianta nós ficar insistindo naquilo que não funciona em nós. Nós somos humanos, nós temos talentos, nós temos privações, nós temos limitações. Se eu não dou para fazer isso, mas eu vou dar para fazer alguma coisa. Então, gente, busque, não negue os seus talentos e virtudes. As pessoas, grande parte, passam pela vida sem ali anulados, porque disseram para eles que eles não davam para nada. Então, gente, vamos lá. O possível e o impossível é uma questão da fertilidade mental, da mente aberta, o mindset. De eu achar que é isso que eu quero, eu dou para isso, eu gosto disso, eu não dou para aquilo, pode ficar para ti. Ponto. Tá? Então, isso é muito importante,
Porque muitas vezes o que nos impede de vencer é isso. É isso, né? E inclusive eu quero relatar para vocês uma situação, porque eu já virei meme, porque eu sou vesga, né? Que eu apareço vesga na tela muitas vezes. Acontece, gente, que eu tenho visão baixa. Eu não tenho visão total de um olho. Mas isto não me impediu de ser quem eu sou, de fazer um doutorado nos Estados Unidos. E quando me chamam de vesga, de torta, disso, meu filho, se tu tem tempo para ficar olhando as minhas coisas ruins, eu tenho muita pena de ti. Porque, como diz os indianos, os seus olhos refletem o seu espírito. Então, são pessoas que a gente tem que ter pena. E é aí que eu vou entrar. Nós damos muita bola para o que os outros pensam, para o que os outros dizem, pelo que os outros falam, pelo que os outros pensam. Se me elogiaram ou não me elogiaram. Gente, eu vou esperar que as pessoas reconheçam o meu valor, me elogiem, se eles não reconhecem nenhum deles. Por favor, se blindem. Se blindem. Se blindem. Deixa eu ver como é que eu estou aqui. Tá? Então, é muito importante esses dados, porque o que nos impede de vencer da gente ir para frente é justamente a opinião dos outros. Tem pessoas que fazem as coisas porque os outros não vão gostar. Imagina. Tá. Muito bom. Então, muito bom. Agora, eu gostaria que às vezes o que nos impede de vencer é o meio. A neurociência, ela nos dá uma atenção muito grande ao ambiente. O ambiente tem uma influência grandiosa. Inclusive, a gente costuma dizer, para a pessoa, às vezes, se curar, ela tem que sair daquele ambiente. Porque o que adoece é aquelas pessoas que ela está em volta daquele ambiente. Vocês sabem, se tem uma pessoa doente na família, às vezes não, a família adoece junto. Vocês já ouviram falar isso, né? Então, o ambiente, as influências, elas são muito fortes no nosso estado mental, muito, muito fortes. Elas têm uma influência grandiosa. Então, a gente costuma dizer, pessoas, lugares, situações, né? Que a pessoa tem que selecionar, porque senão ela pode adoecer ou sofrer influências. Porque a neurociência nos mostra que nós sofremos influências das 5 pessoas que nós mais convivemos, né? Então, a gente é altamente influenciado. Nós temos os nossos neurônios espelhos, né? Os nossos neurônios espelho que espelha e nós acabamos nos espelhando uns nos outros, repetindo as situações. Tá? Então, é justamente isso. Selecione pessoas, lugares, situações. E, inclusive, agora, com essas questões de violência, né? Violência, cuide para não ficar com o seu celular lá, à mostra, né? Então, cuide para como você se movimenta na rua. Cuide, hoje nós temos que ter cuidado, os ambientes são tóxicos. Pela violência social do mundo, né? Não é só aqui no Brasil, é no mundo todo, né? Então, nós temos que estar, às vezes, o que nos impede de vencer são a convivência negativa.
que fica nos colocando para baixo. Então, por isso que a gente costuma dizer, prestem atenção. É muito importante que a gente tenha um mentor. Tá? É muito importante que a gente tenha um mentor. É muito importante que a gente tenha amigos confiáveis, mesmo que seja apenas um. Nós temos que ter nós somos seres sociais, nós precisamos de pessoas em que a gente se sinta que pode falar, que pode pedir, né, um conselho, que pode desabafar, que pode ter uma troca, que pode ter uma sugestão. Então, é muito importante o mentor, é muito importante os amigos, é muito importante a estrutura familiar, é muito importante os pais, os irmãos, às vezes uma tia, uma avó, né? Então, essas pessoas são importantes. Assim como a gente tem que cuidar para se blindar, para filtrar, também nós temos que ter esses apoios. Nós precisamos, nós não nascemos para ficar sozinhos. Nós temos que ter ou um professor, né? Um professor, às vezes um professor que foi uma pessoa importante na vida da gente, que nos acompanhou. Olha, professor, eu não sei se eu faço esse pós ou esse prós, né? Então, que a gente tenha pessoas realmente de valor, que assim como a gente tem que se blindar, nós também temos que ter as que nos apoiam. Tá? Isso é muito, muito importante. Agora eu vou conversar com vocês sobre como vocês trabalharem. Nós já vamos começar nas técnicas. Já vamos começar com técnicas, né? Porque nós já estamos praticamente meia hora conversando, né? Nós vamos entrar nas técnicas. Então, eu gostaria que vocês aprendessem a trabalhar com a sua neuroplasticidade, tá? O que a neurociência nos mostra? Que nós podemos tudo, desde que nos treinamos. Nós somos seres treináveis, tá? Então, nós podemos chegar até onde é que nós queremos. Porém, nós temos que saber trabalhar com a nossa neuroplasticidade. Tá? Vamos ver como vamos trabalhar. Eu tenho colocado muito material nos meus vídeos e eu gostaria que vocês centuplicassem o meu Instagram para mais pessoas me acompanhar, né? Acho que é interessante aquele colega, aquele amigo, né? Porque tem tanto dancinha, tem tanta coisinha, e o pessoal tá meio perdido nessas danças, e dançando na vida, né? E pior, dançando na vida. Então, assim, que vocês repassem, porque eu tô colocando bastante coisa instrutiva, e agora eu quero que vocês entendam o seguinte: 90% dos nossos resultados vai depender de como reagimos às circunstâncias. Então, eu fiz já um vídeo sobre isso. Vocês vão usar a neuroplasticidade de vocês. Por exemplo, tá? Vou dando um exemplo agora. Você recebeu um convite para dar uma palestra. Vou usar esse exemplo. Mas aí a sua reação, mas eu nunca dei uma palestra, meu Deus do céu, não tenho condições. Aí a tua amiga vai dizer assim, mas você tem um conhecimento, quem sabe tu te prepara. Deus o livre, eu tenho vergonha, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, 90% dos nossos resultados depende de como reagimos. Então, gente, não percam mais oportunidade. Nós somos treináveis. Tá com raiva? Vai lá, faça a terapia do grito. E grita, né?
Tá com medo? Vai lá, busque a respiração, respire profundamente, faça visualizações de você alcançando aquilo. Use visualizações. Você visualiza, treina, visualizando aquilo que você quer, você vai treinando até que você se sinta preparado para fazer aquilo. A música também, cantar, cantarolar, assobiar, ele ajuda muito a mexer com a nossa neuroplasticidade e trabalhar com as nossas emoções. Tá muito nervoso? Caminhe, movimente-se, jogue para fora aqueles níveis de tensão, caminhando, né? Ou correndo, ou fazendo exercícios. Enfim, temos que trabalhar a nossa neuroplasticidade. De vez ir lá e ficar doente, ou ir lá e tomar um remédio, o melhor antidepressivo é o exercício. O melhor remédio para ansiedade, meditação e respiração. Então, gente, vocês não devem deixar que as coisas se agravam na vida de vocês, porque tudo vira vício. Ser ansioso vira vício. Vocês ficam viciados. Toda vez que tem uma notícia ruim, ai meu Deus, já foi, né? Você fica viciado em se preocupar. Tem aquele vício mental de se preocupar. Então, vocês têm que estar atentos onde é que estão os problemas e buscar intervenções. Intervenções. Ou você vai lá no médico, ele dá um remédio e te dopa para te não se preocupar mais. Um dos dois. Ou você assume, porque viver é isso, gente. Viver é isso. Viver é isso. É sentir emoção. Ter problemas. Agora, se a sua mentalidade, seu mindset está condicionado a problemas, chegou um empresário semana passada e disse, como é que o senhor está, doutor? Jesus, doutora Vera, eu estou só administrando problemas. Eu disse, não, então, se o senhor só está administrando problemas, o senhor não está administrando. Que administrar, meu senhor, o que é administrar? É otimizar resultados positivos. Tu tá no caminho errado. Tu tá na hora certa aqui que nós vamos arrumar isso. Então, nós temos que ter uma mente não voltada ao erro, ao problema, a não sei. Erro vai acontecer sempre. Sempre. Errar é humano. Não se envergonhe de errar. Se envergonhe é de não aceitar que errou e tomar providência. É? Então, o erro, o problema. Agora, se eu tiver uma ótica do problema como algo que eu vou crescer através dele, se eu tiver uma ótica do erro que eu vou crescer através dele, ótimo. Então, é isso que eu quero que vocês trabalhem. A sua mentalidade. Que vocês abram a sua mente. Como eu já botei muitas postagens em que eu dizia assim, se você disser, eu não sei, a sua mente vai ficar que nem o celular que fica pensando ali, ó. E não chega a lugar nenhum, eu não sei. E a tua mente vai ficar procurando, coitado, e não vai achar. Agora, se você disser, eu preciso aprender isso. Uma pessoa diz uma coisa, por exemplo, de vez que tu disser, não sei, assim, eu preciso aprender isso. A tua mente vai se abrir para você ter ideia, ter insights,
ter saída, ter soluções inteligentes. Então, o que você fala é importante. A sua mente vai responder na hora. O poder da palavra. Outra questão interessante é a postura. A postura diante das adversidades. Se você, até dizem que os assaltantes assaltam as pessoas e eles identificam elas pela postura. Uma pessoa que tem uma postura altiva, eles não vão chegar. Eu tenho 70 anos, nunca fui assaltada. Já estudei na capital, já estudei no exterior, já estudei em São Paulo, em várias cidades grandes aí. Nunca fui assaltada. Então, eu acho que é o meu estado mental, a minha postura, né? Então, nós temos que ter uma postura altiva, uma postura de confiança. E no momento que você tiver uma postura que você se encolhe, a sua mente se encolhe. Sabia disso? Isso é real, é científico. A postura do seu rosto, se você sorrir, você vai acionar áreas, neurotransmissores, serotonina. Se você gargalhar, eu tinha um professor que dizia assim, ó, gargalhar é como se você fizesse um banho em cada célula do seu corpo. Aquela risada, aquele borbulhar, né? É como se todas as células do seu corpo tomassem um banho de espuma, né? Então, a postura, gente. Postura. Alguém te chamou de feio? Postura. Alguém te chamou de negro? Grande coisa. Qual é o problema? Mas aí os caras se encolhem. Ai, meu Deus. De novo eu tô sentindo preconceito. Preconceito todo mundo sente. Se é branco, se é preto, se é baixo, se é alto, se é gordo, se é magro. Todo mundo passa por preconceito. Isso não existe. Bullying. Quem é que não passou? Isso não existe. Agora eu vou me afetar por isso? Pelo amor de Deus. Eu vou honrar minha cor, minha raça, enfim. Tá? Então, é essas coisas que nós temos que ter, a postura diante das adversidades. Você vai estar trabalhando a sua neuroplasticidade com a sua postura. E esses pensamentos inúteis aí, que o Dr. Steven disse, como é que estão esses pensamentos? Como vamos selecionar esses pensamentos? É respiração, meditação e estrutura cognitiva. É você parar e dar uma pensada. Puxa, estou pensando isso de novo. Né? Então você tem que... Você não... Ai, mas meu Deus, esse pensamento está acabando comigo. Se você não acabar com ele, ele vai acabar contigo mesmo. E como é que tu vai fazer isso? Canta, vai tomar um cafezinho, vai dar uma conversa com as amigas. Você tem que sair do processo. Se você ficar no processo de pensamento, de emoção, de comportamento, de postura, aquilo vai continuar, evidente. Então, é isso que eu quero que vocês tenham conscienciologia. A neuroplasticidade, você pode mudar a sua mente. Se você observar o mar por alguns minutos, todo o estresse já foi embora. O efeito da neuroplasticidade. Nossa mente é plástica. Então, não é nada definitivo. O exercício físico, eu já falei, cansei de falar, né? Caminhar, correr, né?
Agora, o exercício físico eu acho que tem que ser repensado também, que tem algumas pessoas que vão para o exercício físico como vão para a guerra, né? Acho que não é por aí. Tá? Nós temos que ter, né? Até eu tive uma paciente que ela disse, Vera, tu me fez eu repensar e eu mudei, ela ia lá para um crossfit e saía de lá mais estressada do que entrou, porque ela queria acompanhar as meninas lá e não conseguia. Eu disse, por favor, querida, tu tem que buscar uma atividade que te dê prazer, porque senão entra serotonina ruim. O que é a serotonina ruim? Até o exercício que tu tá fazendo vai abrir a serotonina, aliás, a dopamina, é a dopamina. Vai abrir, mas é a dopamina que vai. Só que essa dopamina, ela não tem durabilidade. Aí a gente chama ela de ruim. Porque tu foi fazendo aquilo forçado. Não tem o mesmo efeito, tá, gente? Não tem o mesmo efeito. Então, a primeira regra para vocês é a neuroplasticidade, tá? E agora nós vamos para uma técnica que ela é assim. Olha para os meus olhos, olhe para os meus olhos. A gente vai movimentar, só olhem para mim. O olho de um lado ao outro como um apagador. O que acontece com essa movimentação de olhos? Essa movimentação de olhos, ela faz o quê? Ela ativa o lóbulo esquerdo e direito do cérebro. Ela ativa essas duas esferas neurais, né? E a gente vai colocar a imagem do problema que está nos afetando. Pode ser a emoção, se eu estou com uma crise de pânico, uma crise de ansiedade. Pode ser um acontecimento que me aconteceu. Pode ser uma preocupação, um medo que eu quero fazer. Então, você vai procurar um lugar tranquilo, vai sentar com uma postura. Lembrem da postura, que ela é importante? Postura adequada de cabeça. Geralmente as pessoas deixam a cabeça cair. Tem que deixar a cabeça bem alinhada, tá? E aí vocês vão imaginar a imagem do problema e vão respirando, movimentando. Olha. Ai, não,